Então, a dica que eu dou para vocês é organizar um Excel com as soluções de vocês, colocando em cada abinha, né, uma solução e aproveitando os recursos que o Excel tem, tá? O Excel tem recursos de funções e também de análise de dados. Eu não sei se eu vou conseguir abrir a minha análise de dados agora, tá? Mas isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui que é onde aparece aqui resumo dos resultados, aqui é um exercício de regressão, tá? É o último exercício da lista lá de regressão, onde o objetivo é, deixa eu ver aqui, experimentos afirmam que a porcentagem de frutos atacados por larvas de mariposa é maior em macieiras anãs. Aparentemente, a densidade de mariposas não tem relação com o tamanho do pomar ou pote da planta, de modo que os riscos de ataque em um fruto em particular seriam aumentados quando o número de frutos ou plantas for pequeno, tá? Então, o que a gente tem de informação aqui? O tamanho da colheita, que é a quantidade de frutos, e a percentagem percentual de frutos atacados, tá? Então, a gente gostaria de ver se existe essa relação que está dita ali, né? Que quanto maior for, né, o tamanho da colheita, menos frutos atacados eu vou ter, tá? Aí ele pede na letra A para calcular o coeficiente de correlação e na letra B para ajustar a regressão, tá? O que eu sugiro para vocês? Primeiro, que tem uma opção muito rápida, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a minha solução, que é a função correl, ou seja, que calcula a correlação, tá? Então, eu vou abrir aqui a função, ó. Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Na verdade, né, entre um conjunto de dados com duas variáveis, tá? A informação que eu tenho que dar, que ele chama de matriz, na verdade são dois vetores, tá? Então, eu tenho que dar um vetor onde eu vou ter os valores de x e um vetor onde eu vou ter os valores de y, tá? Basicamente é isso. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu selecionei do B8 ao M8, então é esta linha aqui, que são os valores, os 12 valores referentes a x, e depois no outro vetor, eu coloquei do B9 ao M9, que são os valores referentes a Y, né, que é o percentual de frutos atacados, né, então os 12 valores referentes a Y, tá? Então, no momento que eu coloco isso, ele me entrega automaticamente já o meu valor de correlação, tá? Então, essa é uma coisa que eu acho que é interessante de vocês começarem a utilizar, né, essas funções prontas do Excel, tá? Ele também tem para fazer ali pede, né, na letra B, para ajustar o modelo de regressão, né? Então ele também tem, eu acho que eu não usei aqui pronto, mas daí eu faço junto com vocês. Acho que não, porque eu fiz os cálculos todos à mão. Deixa eu ver se eu lembro de cara aqui. Então deixa eu ver como é que a gente chamou. É o B0 e o B1, né? Então, B0 e B1, tá? O intercepto e o coeficiente linear da equação, tá? Então, se eu não me engano, aqui a função é intercepto. Ó, intercepção, tá aqui a função, tá? Então, eu vou entrar nela e vou entrar aqui para vocês enxergarem, ó, o que ela entrega de informação. Né? Então, ó, calcula o ponto em que uma linha intercepta o eixo y usando uma linha de regressão de melhor ajuste plotada através dos valores de x e valores de y conhecido, tá? Então, eu preciso dizer aqui nesta linha quem são os valores de y. Então, tá aqui os nossos valores de y e aqui os valores de x. Pronto, 64,25 arredondando, tá? Ó, tá ali. Opa, pra lá que diminui. Tá? Então tá ali, ó, 64,25 é o nosso B0, tá? E o nosso B1 é inclinação, tinha aparecido ali, ó, inclinação. Então, se eu vier aqui, ó, o que ele me diz? Retorna a inclinação da reta de regressão linear para os pontos de dados determinados. Mesma coisa, os valores de y e os valores de x. Valores de y, valores de x. E pronto, tá ali, ó, menos 1,01. Tá? Então, essa seria aqui, né? Esses dois seriam os valores da nossa equação, né? Para a letra B ali, o modelo de regressão. Se a gente descer aqui embaixo, não vou conseguir mostrar as duas coisas, mas ali, ó, 64,25 e menos 1,01, né?
Esse é o meu valor que está aqui, ó, 64,25 e menos 1,01. Isto aqui, a gente tem, eu vou ver se eu consigo fazer com vocês aqui junto, tá? É em dados, ó, ali, ó, análise de dados, para mim já tá, acho que já tá funcionando. Para quem não tiver, quem tiver um Excel depois e quiser dar uma olhada, tá? Eu vou só clicar aqui para mostrar para vocês, ó, que tem várias coisas prontinhas aqui. Depois eu vou falar de outras questões lá que a gente tem, mas, por exemplo, tem a correlação aqui, ó. Então, se eu clicar aqui em correlação, eu vou simplesmente dar o meu intervalo de entrada, né? Que aí vai ser a minha matriz aqui x e y, tá? Eu vou escolher aqui x e y, porque eu acho que eu tenho a opção, ó, rótulos na primeira linha. Na verdade, os meus dados, eles não estão por coluna. Os meus dados estão agrupados por linhas, né? Ó, o meu x está numa linha e o y está na outra linha. Então, eu troco aqui para linha e digo que o meu rótulo está na primeira coluna. E aí ele pergunta onde eu quero que coloque isso, né? Eu vou dizer que eu quero dentro da mesma planilha. Então, eu tenho que vir aqui e clicar e eu vou pedir para colocar aqui nesse cantinho, tá? Ok. Tá ali o nosso valor, ó. Então, ele trouxe ali, né, os valores, né, o nome das nossas variáveis, né, ó, o x e o y, tá? E tá ali o nosso valor, ó, menos 0,880855, né? Arredondando, é menos 0,8809, que a gente já tinha calculado aqui, usando a função, né? Aqui eu coloquei o cálculo usando a fórmula que vocês têm lá nos slides, tá? Então, todo aquele passo a passo, uma calculeira mais complicadinha, tá, gente? Então, vamos aproveitar que a gente está nesse período ERE, eu acho que essa é uma das vantagens, né? Que a gente pode usar os nossos recursos computacionais. Gostaríamos muito que a gente pudesse usar isso na vida real URGS presencial, né, gente? Mas a gente não tem computador, né, para dar aula para vocês, para cada um de vocês ter o seu computador. Mas na vida real é isso que a gente tem, né? Na vida real a gente tem um computador, a gente tem um Google, né? Então vamos usar o que tem a nosso favor, tá? Usem, por favor. Então, só aqui eu já mostrei para vocês que tem duas opções, além de usar a própria planilha para fazer os cálculos, né? Que foi o que eu usei aqui, ó. Eu usei a fórmula que vocês têm nos slides para obter aqui o meu R, né, que eu preciso aqui dos somatórios, né, do S de XX, S de YY, S de XY, né, e todos os cálculos anteriores, é um monte de calculosão, né, vocês viram que é uma calculeirinha bem chata, mas fazer na mão é mais chato do que fazer aqui na planilha, então eu já tinha usado a planilha para fazer isso, tem a função prontinha, que é a Corel, ou usando essa opçãozinha aqui da análise de dados, tá? Então, vocês têm várias coisinhas aqui. Para eu poder ativar isso, então se vocês... Isso pode variar de um Excel para outro, tá, gente? O meu Excel aqui, ele é bem velhinho. O meu Office, no caso, né? Ele é um 2006. Cadê o Office, você? Microsoft Office. 2007, tá? Então, a minha versão aqui é bem velha, ok? Talvez a de vocês tenha um outro caminho para achar. Vou dizer a minha, mas, de novo, né? Vamos usar o tio Google lá para nos ajudar, tá? O meu aqui, eu venho aqui na minha bolinha do Office, eu venho aqui, se eu não estou enganado, em opções do Excel, aí tem uma opção aqui que é suplementos, e aqui, ó, isso aqui que tem que ser ativado, né, na ferramenta de análise, né, que o meu já tá, aí a gente viria aqui em IR, isso aqui estaria desativado, o meu já tá ativado porque eu tô com ele lá aparecendo na minha barrinha, né? Se não, né, isso aqui estaria desativado, eu daria um OK ali, né, marcaria aquilo ali, daria um OK, e ele, um tempinho ali, né, de instalação, e ele vai me disponibilizar isso aqui. Então, só para mostrar para vocês que tem também a regressão ali, tá, gente? Teste de... Porque a letra A pediu, né, não só o coeficiente de correlação, ela pediu também para testar a significância. Interpretar, obviamente, né, gente? A interpretação né, é uma correlação inversa, negativa aqui, né, e forte. Colheita maior tem menos frutos atacados, tá? E o teste, que não que eu saiba, tá? Mas eu acho que não tem em uma dessas, nem nessa função aqui. E eu não sei se tem alguma função pronta do Excel, tá? Daí eu apliquei a fórmula, né? Então vocês vão ver aqui, ó, que eu calculei exatamente isso aqui, ó. É o valor do R, que tá lá, ó, né? Aqui na C15, que eu multiplico pela raiz de grau de liberdade, né, que é 10, a gente tem 12 observações, né, então n menos 2 é 10, então raiz de 10, e embaixo tem uma raiz de 1 menos r ao quadrado, ó, raiz de 1 menos o r ao quadrado, tá? Então eu fiz a conta, e aqui sim, de novo, tem outra coisa que vocês podem usar a favor de vocês. Para achar os valores de tabela, então aqui eu estou usando o valor, estou procurando, né,
estou lá obtendo o valor tabelado, o valor crítico da distribuição T. Em vez de usar a tabela, eu posso usar o Excel que tem todas essas funções tabeladas aqui, tá? Então, ó, se eu apertar aqui, vocês vão ver o que que eu utilizei, né? A função é invT, tá? Aqui, né? Vamos direto aqui que é mais rápido. Ó, aqui vão os graus de liberdade, né? Que é o N-2, que já aparece na fórmula ali, né? E aí N-2 porque eu tenho x e y, então 12 menos x e y, então 12 menos 2. Tá? Então, por isso, 10 graus de liberdade. E a probabilidade, ó, inclusive ele diz ali, ó, é a probabilidade associada a uma distribuição T de student bicaudal. Tá? Então, ele está dizendo, inclusive, é um valor entre 0 e 1, né? É uma probabilidade, por isso um valor entre 0 e 1, a gente já sabe isso lá da nossa primeira área, tá? Então, aqui o que eu tenho que colocar? O alfa, é isso que ele está me dizendo, né? Eu colocar o meu nível de significância, que é o valor que vai ficar dividido em duas caudas. Então, aqui eu já tenho que colocar o valor bicaudal. E aí que eu coloquei aqui, ó, o B23, porque eu tinha anotado isso em algum lugar aqui. Cadê você? B23. Cadê você? Aqui, ó. Tá aqui o meu B23, né? Porque o segundo passo é a determinação do nível de significância. Eu já tinha colocado que o alfa era 0,05, porque na letra A ele pede, né, para testar a significância a 5%. E aí eu fazendo isso, ó, cheguei no valor de 2,228, tá? Que eu vou abrir aqui para vocês a tabela, só para a gente, né, verificar que fizemos a coisa certa. Vou aproveitar para fazer o serviço completo. Tá abrindo aqui minha tabela. Tabela T. Tá aqui a tabela T. Já sei que eu tenho que procurar aqui na linha do 10, lembram? 10 graus de liberdade. E a gente tem na tabela T, por cima, limites bilaterais, por baixo, limites unilaterais. No nosso caso, é um limite bilateral, né? Então, eu vou por cima buscar o nosso 5%, ó, e tá aqui, ó, 2,228. Exatamente o valor que eu tive lá pelo Excel, tá? E aí vem a minha decisão, como esse valor aqui em módulo, né? Então, se eu for botar no meu desenho, né? Aqui no Excel fica mais complicado botar desenho, né? Mas pensando no nosso desenho lá, esse nosso 5% ficam duas caudinhas de 2,5, onde o valor é menos 2,2 para vocês aqui, né? Para vocês serem pro lado de lá, né? Por causa do espelho. Menos 2,228 e do outro lado mais 2,228, o valor menos 5,884 tá na cauda da esquerda. Portanto, nossa área de rejeição e a nossa decisão é rejeitar H0. Então, a gente conclui ao nível de 5% de significância que o tamanho da colheita e o percentual de frutos atacados estão sim correlacionados, né? De que forma? De forma inversa, de forma que colheitas maiores tendem a ter menor percentual de frutos atacados, tá? Então, só para mostrar para vocês, esse último resultado aqui, que é o resultado da regressão, eu vou apagar ele, então, pra gente fazer de novo, tá? Deixa eu excluir as linhas, senão ficam as bordinhas. Tá? Também tá aqui, ó, tá? Aquilo que eu mostrei pra vocês, que de forma rápida, só para ter equação, eu posso usar a função intercepção para ter o B0 e posso usar a função inclinação para ter o B1, tá? Mas ele me entrega, assim, uma análise mais completinha de regressão, se eu vier aqui e for até lá o passo de regressão, ó, tá? Dou um OK. E ele vai me pedir, ó, o intervalo do y, vou botar aqui. Eu selecionei o nome da variável, porque daí ele coloca isso na tabelinha também, fica mais bonitinho, tá, gente? O x. E aí eu preciso dizer, ó, que eu tenho rótulos, né? Então, o primeiro valor ele vai dispensar porque é rótulo. Onde ele quer que eu coloque, tá? Aqui tem um monte de outras informações que a gente não chega a ver aqui na disciplina, tá, gente? Porque a gente vê uma coisa muito mais básica da regressão, tá? Então, tem coisas aqui que vão além do que a gente está vendo. Aqui o nível de confiança, porque ele vai fazer um intervalo de confiança para os coeficientes, tá? A gente também não chega a ver isso aqui no curso, tá? Então, eu vou escolher, igual da outra vez, né, que eu não fiz a regressão, eu venho aqui e escolho no intervalo de saída, só porque eu quero que fique tudo na mesma planilha, tá? Então, eu venho aqui, ó, clico aqui e venho e digo que eu quero colocar aqui embaixo, tá? E dou um OK. Pronto. Tá aqui. Opa, o menino inverteu. O menino me sacaneou. Para um pouquinho que ele me inverteu. Eu esqueci, acho que tem algum lugar ali que eu tenho que dizer que os meus dados estão em linha e não em coluna. Deixa eu lembrar. Eu acho que não. Eu acho que não tem isso. Não tem essa opção, tá, gente? Deixa eu só mostrar ali para vocês. Ele não tem a opção aqui que nem tinha lá de dizer que os meus dados estão em linha
e não em coluna. Então, necessariamente aqui os meus dados têm que estar em colunas. Coluna do X e coluna do Y. Acho que é por isso, então, que eu tenho isso aqui, inclusive, ó. Então, aqui no Y, eu venho e seleciono esta coluna. Eu só colei e transpus, tá, gente? Ó, cancela, cancela. Eu vim aqui, copiei isto. E vim aqui, colei especial, transpor. Ó, tá? Então, tá aqui o meu X, tá aqui o meu Y. E aí, agora sim, eu tenho que, então, esse é o probleminha dele, tá? O probleminha, né? É uma restrição. Os dados têm que estar, então, em colunas. Então, o meu X, o meu Y é este, o meu X é este, e agora sim, o rótulo, então, ele entende como a primeira linha, né? Então, esse valor aqui, ele não vai ler como valor, assim como o título, o nome da variável. E já tá lá, né, ó, no A35, a gente vai colocar a nossa solução, ok. Agora sim, tá? Então, o que que ele me entrega lá? Ele entrega o nosso R múltiplo, né? Que vamos dizer que é o R só sem o coeficiente de correlação, né? Só sem o sinal. O R quadrado, que é o R2, que eu falei para vocês lá, né? Na aula, que é o coeficiente de determinação, que diz o quanto o Y, a variação do Y é explicada pelo X. Então, aqui, um pouco mais de 77%. Isso, né? Foi o que a gente olhou lá. E aqui aparece o resultado da nossa regressão, que foi também o que a gente olhou, né? Acho que foi só até aqui que a gente foi. Onde aparece aqui o meu B0 e aparece aqui o meu B1. Tá, gente? Deixa eu só para finalizar aqui, daí eu vou parar esse vídeo, para ver se vocês têm mais dúvidas além disso. Nessa mesma opção ali, vocês vão ver que tem outras coisas que a gente estudou. Né? Então, a descritiva, que estava lá na primeira área. Deixa eu ver aqui outras coisas, ó. Histograma, que estava na primeira área. E aqui tem coisas da terceira área também, ó. Teste T para duas amostras impar. Então, para duas amostras pareadas. Então, por exemplo, o vídeo que eu comecei falando para vocês agora, né, quando a gente começou essa live de dúvidas, que eu falei para vocês que tem um vídeo lá que eu falei, né, dando a dica do uso do Excel, é de um quiz que faz a comparação entre ir de ônibus e ir de carro. Se eu não estou enganada, é isso, tá, gente? Para universidade. Eles querem ver se existe diferença entre o tempo de deslocamento indo de ônibus e indo de carro, já que eles acreditam que ir de ônibus é mais rápido porque o ônibus tem corredor de ônibus. Tá? Então, ali é um caso de teste pareado, porque o mesmo aluno, ou são dias diferentes, agora não vou lembrar, tá? Mas acho que é o mesmo aluno, ele faz o mesmo trajeto, um dia indo de ônibus e um dia indo de carro. É uma coisa assim, tá? A questão. Então, lá seria esse teste T aqui para amostras pareadas. Depois a gente tem aqui o teste T, considerando variâncias, teste T para duas amostras, né? Duas médias, considerando variâncias iguais. Lembram que a gente tinha lá teste T para duas médias, né? Independentes. Primeiro a gente fazia o teste F, para ver se as variâncias eram iguais ou diferentes, e depois a gente decidia se usar então o T para amostras iguais ou o T para amostras diferentes. O teste F, para avaliar se as variâncias são iguais, tá aqui, ó. Teste F, duas amostras para teste de variâncias, tá? Esse aqui é o teste Z. Não lembro se a gente chegou a ver o teste Z para duas amostras. Acho que sim, que é quando a gente conhece as duas variâncias populacionais. Tá? Então, eu estou comparando duas médias, onde eu conheço sigma 1 e sigma 2, né? Sigma 1 ao quadrado, sigma 2 ao quadrado, desvios ou variâncias, respectivamente. Eu acho que é isso, tá, gente? Então, aqui tem bastante coisinhas que podem ajudar vocês, tá? Eu vou parar a gravação para botar lá depois, e aí eu tiro as dúvidas de vocês.